Olá, tudo bem? Acho que inicia mais uma semana, né? Segunda-feira. A gente teve a semana passada com várias descobertas, nosso livro novo. Estamos estudando sobre um continente, né? Da Angola, o continente da África. E a gente, semana passada, falou sobre fazer perguntas para uma família que mora na Angola. Né? Eu tenho uma família de amigos que mora na Angola. Eles têm 2 filhos e vivem lá, trabalham lá. Então, quem ainda não mandou sua pergunta, sua curiosidade sobre a Angola, relacionada ao país, a língua, a comida, a história, o esporte, né? Várias perguntas já chegaram. Se vocês tiverem mais alguma, para eu ficar aguardando. Eu já enviei algumas perguntas para essa turma aí que mora na Angola. Hoje a gente vai falar sobre singular e plural, que é uma aula de língua portuguesa, né? Singular e plural. A gente já falou outras vezes sobre cuidar como se fala. A mãe de vocês já devem ter dito: pega as laranjas. Não se diz assim, peguem as laranjas. A gente tem que ter cuidado que quando é mais de um, né? Quando é 2 ou mais, é plural. E quando é um, é singular. Então as palavras, elas podem ser classificadas em singular e em plural. E mais uma vez foi colocado no planinho de vocês algumas palavras do vocabulário, né, do nosso continente africano. Por exemplo, muxongo. Por exemplo, cafundó. O que é muxongo? Se a gente pesquisar lá no dicionário, a gente vai descobrir que é carícia, né? E cafundó é um lugar distante, né? É um lugar que é um lugar escondidinho, assim. Às vezes se usa que mora lá nos cafundó, né? Então é um lugarzinho bem escondidinho, lá no cafundó, que também se usa. Tem outras palavras também que tem lá, que é batuque, que nós usamos no Brasil e é usado na África. Tem quitute, cachaça, inhame, miçanga, né? Que as meninas às vezes fazem e os meninos gostam de usar também, né? Não só as meninas, que é aquelas pulseirinhas de miçanga, um colarzinho de miçanga. Tem samba, que também se escuta lá e se escuta aqui. E tem outros. Mas a gente vai ter que classificar. Quando eu classifico, né? Vocês vão ter um quadro com todas as palavras lá no plano de vocês e vão escrever singular, somente um, né? Plural, mais de um, ou 2 ou mais, né? Então, singular, muxongo. Plural, eu vou escrever muxongos. Cafundó. E eu vou escrever no plural cafundós. Pessoal, o que acontece com a palavra no plural que ela vai ser acrescentado um S ou IS, pode ser o S, ES, né? Por exemplo, escolar, escolares, né? Pincel, pincéis. Então é EIS. Esses 3 são usados no final do plural. S ou ES ou EIS. Porque por vezes a palavra não tem aqui uma vogal. Então tem que ser usado no final S, ES e EIS. Né?
Espero que tenham entendido, né? Mas também eu posso colocar alguns outros exemplos. Por exemplo, aluno. Como é que fica? Alunos. Escola. Escolas. Como eu disse antes, pincel. Pincéis. Né? Só um pouquinho que o meu gatinho aqui tá querendo subir na janela. Desculpa. Então, a gente já sabe, né, que a gente pode fazer várias, por exemplo, flor, flores, né? Quartel, quartéis, certo? E agora a gente vai continuar, a prof vai apagar aqui, só um pouquinho. Hoje vocês vão fazer atividade no book e no caderno de atividades sobre isso, sobre o singular e sobre o plural. E também a gente vai falar sobre flexões de gênero. Flexões de gênero? O que será isso? Bom, o substantivo, né? Ele é substantivo que nós aprendemos a primeira vez. A prof. Giovana disse para vocês, olhem tudo que tem à nossa volta. Tudo é um substantivo, né? O quadro, o jaleco, a caneta, a boneca, os gatinhos, as flores, tudo é substantivo. E daí a gente aprendeu que o substantivo pode ser próprio. Então é um nome. Por exemplo, Colégio Arthur Conrad é um nome. Giovana é um nome. Cauã, Murilo, Victor, Sofia, Clara, Ana, Mariana, Gabriel, Gabriela, Isadora, Pedro, Enzo, Gabriela, Mariana, Dias e Benício. Olha só quantos nomes a gente tem aqui, né? Todos começam com letra maiúscula, então nós sabemos que é substantivo próprio. Substantivo comum são os que começam com letra minúscula, que são o nome dos objetos. Mas também tem um substantivo que é uma flexão de gênero, né? Por exemplo, são divididos em seres, objetos e entidades, como no substantivo próprio, certo? Então a gente vai colocar aqui. Ele se divide em masculino, e feminino. Por exemplo, as palavras que a gente tem lá no caderno, que a prof. Giovana colocou para vocês, como vocabulário, como usado no continente africano e aqui no Brasil, né, no nosso país Brasil, nesse quadro tem muitas palavras. Por exemplo, que a gente começou antes, muxongo. Cafundó. Por que que muxongo e cafundó são masculinos? Porque se eu for colocar uma letrinha A ou O, eu irei usar qual aqui na frente de muxongo? Ou de cafundó? Para os dois, eu usaria a letra O. Então é O. Então, muxongo é masculino, certo? Outras palavras, né? Por exemplo, batuque, vai aqui. Miçanga, miçanga. E a outra palavra, tanga. Por exemplo, miçanga,
né? Aquelas pedrinhas. E a tanga que as mulheres usam na praia, uma tanga. Se eu colocar uma vogal na frente dessas duas palavras, vai a letra O ou a letra A? Certo, a letra A. Quem falou ou pensou a letra A é a letra A. Então, né, o substantivo que a gente aprendeu, que tudo que nos rodeia é substantivo. Depois a gente aprendeu que o substantivo tem como próprio, substantivo próprio, nome de pessoas, lugares, ruas, bairros, cidades, né? E depois a gente soube que substantivo também é dividido em gênero, né? Gêneros. Gênero, vou apagar o S aqui. Fica masculino e feminino. Substantivo de gênero, então, ele é dividido em masculino e feminino. E as palavras que a gente tem no caderno, a gente também vai dividir. Tem uns quadrinhos lá, quem imprimir, ou para quem copiar no seu caderno, né? Podem fazer das duas maneiras. Por exemplo, se eu disser a palavra quarto, eu vou colocar a quarto ou o quarto? Como seria melhor? O quarto? Sim, então ele é masculino. Se eu disser flor, é a flor ou o flor? Se eu estiver falando da flor, é a flor, então é feminino, né? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa. Lápis, né? Pode ser o lápis. Não pode ser a lápis, pode? Não, né? Mas se eu for falar lá no plural e no singular, que eu não falei antes para vocês, quando eu for colocar o lápis no plural, eu vou ter que usar o OS junto para ser os lápis. Porque eu não posso acrescentar mais um S, ou o ES ou EIS, tá? Daí fica os lápis no plural, certo? Por exemplo, casa. Casa fica casas, mas se for lápis, eu não posso fazer isso, tá, pessoal? Eu acho que é isso para hoje. Lembrem-se de pesquisar, de tentar fazer do jeitinho de vocês, com o esforço de vocês, se organizem. Terça-feira a gente vai se encontrar e vai corrigir as atividades da aula de hoje, né? Tem atividades no book novo, né, no volume 2, e também no caderno de atividades, certo? Então, assim, olhem o plano, façam atividades, procurem a Prof. Geo por WhatsApp ou pelo e-mail, se necessário. Aí eu vou estar à disposição de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Essa nossa semana vai ter 3 dias de aula, porque segunda, terça e quarta. Quinta e sexta nós teremos feriado de Corpus Christi. Quinta e sexta é uma ponte que já estava marcada no nosso calendário. Então, quinta e sexta dessa semana nós não teremos aula. Daí a gente vai dar uma folguinha também para talvez os pais de vocês também tenham folga, né? Para descansar um pouquinho. E tentem fazer as atividades com o esforço de vocês. Tentem fazer uma surpresa para a mãe e para o pai. Deixar tudo pronto. Quando eles chegarem em casa de noite, tá tudo pronto. E amanhã, vocês sabem que eu gosto de saber quem fez, quem não fez, como foi feito. E é através das nossas aulas online que a Prof. Giovana consegue avaliar como está o rendimento de vocês. Se vocês realmente conhecem o assunto, se não conhecem, quando a Prof. Giovana chama para corrigir, nesse momento eu vejo se vocês fizeram mesmo ou se não. E tem uma outra coisa muito importante. Se a gente errar, a gente pode corrigir. Para isso que existe a borracha, o lápis, né? Eu erro, o pai, a mãe, o vô e a avó, todo mundo erra. Mas a gente tem um jeito, né?
que é ler, falar e corrigir. E se eu corrigir, aí sim, aí eu vou estar crescendo. Certo, meus amores? Um beijão, até terça-feira.